Apocalipse 3, versículo 10 diz o seguinte: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Este versículo aqui, ele dá base para a corrente teológica denominada pré-tribulacionista. Ou seja, são aqueles que defendem que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. A grande tribulação é um conceito onde está descrito no sermão profético de Jesus, Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13, mas é feito referência a este fato que ocorrerá no futuro no livro do profeta Daniel, no livro do profeta Jeremias e dentre outros livros de profetas menores, onde eles vão se utilizar, especialmente o Joel, o Amós, dia do Senhor, que se refere a este período de grande tribulação, dividido em duas etapas. Primeiros 3 anos e meio, falsa paz, e os 3 anos e meio últimos de grande tribulação propriamente ditas. Diria o próprio Jesus, se não fossem abreviados aqueles dias, não escaparia ninguém, não escaparia nenhuma carne. Enfim, e esse versículo aqui ele é muito claro em dizer que Jesus vai poupar a sua igreja, aqui representada pela igreja de Filadélfia, que quer dizer amor fraternal, vai poupar da hora da tribulação e não na hora. Da hora é totalmente diferente. É só pegar aqui, por exemplo, em paralelo a esta passagem do Apocalipse, essa mesma expressão da hora, em João, Evangelho conforme João 12, 27, diz o seguinte: agora a minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. Ou seja, nós sabemos que Jesus, ele não foi poupado daquela hora em que ele foi preso, foi julgado, condenado, crucificado, morto, mas ao terceiro dia ressuscitou. Então, a mesma expressão, da hora, Deus não o poupou. Ele tinha que passar por aquela hora. Mas a igreja, ela será poupada da hora da provação, da tribulação, da grande angústia, diria o profeta Jeremias, angústia de Jacó. A igreja vai ser poupada. E Jesus é claro aqui, dizer que assim como nós guardamos a palavra da sua perseverança, ou seja, nós fomos perseverantes em obedecer a Jesus Cristo, aos seus ensinamentos, nós fizemos questão de agradar a Deus, de fazer a vontade de Deus, não para ser salvos, mas na condição de salvos, porque a salvação é gratuita, Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais ele preparou para que andássemos nelas. Ou seja, nós fomos salvos pela obra de Jesus, mas para vivermos uma vida de tal maneira que pudéssemos evidenciar esta salvação diante do mundo. Por isso que o próprio Jesus afirmou: brilhai como uma cidade edificada sobre um monte, para que todos vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, Jesus, ele nos promete nos poupar desta hora, da hora desta grande tribulação que virá sobre todo mundo. A igreja ao longo da história sofre até hoje perseguição, humilhação, escárnio, morte, muitos estão morrendo. As pesquisas dão conta que são média de mais de 100 pessoas cristãs que morrem por professar sua fé em Jesus no nosso tempo, em pleno século XXI. E, segundo as pesquisas, a igreja vem sendo perseguida no número de... O número era este, antes da pandemia. 260 milhões, que equivale mais do que a população brasileira, que é 211 milhões. Agora esse número subiu, depois da pandemia, para
340 milhões. Inclusive, existem países e governantes que atribuem essa pandemia à própria igreja, ao cristianismo. Quer dizer, a história é a mesma, o que muda é os personagens. Quando o Nero tocou fogo em Roma, ele colocou a culpa nos cristãos. Então, quer dizer, a história está aí, sendo repetida novamente. Os cristãos são culpados, entre aspas, desta pandemia. Mas quando Jesus levar a sua igreja, o mundo vai experimentar uma situação que nunca experimentou. Até então, parece que o mundo está muito bem. Por isso que vivem da forma como vive, como se Deus não existisse. A Bíblia fala que o patriarca Noé, em tempos bíblicos, ele foi poupado juntamente com sua família do dilúvio. Ele estava guardado na arca. A arca hoje representa Jesus. Jesus disse: eu sou a porta, e quem entrar por mim será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, aqueles que entram por Jesus vão estar sendo guardados do grande dilúvio de aflição que virá sobre toda a terra. O próprio Ló, que era afligido pela conduta dos moradores de Sodoma naquele contexto, a Bíblia fala que ele era afligido, permaneceu firme, Deus poupou ele da destruição daquelas cidades, Sodoma e Gomorra, e suas duas filhas. O Ló, tanto quanto Noé, são figuras daqueles que vão ser arrebatados como integrante da igreja de Jesus Cristo, que tem ele como cabeça e sarador do corpo. Então, fica aqui esta reflexão. Eu creio piamente nesta corrente teológica pré-tribulacionista, isto é, que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação para confirmar esta passagem e tantas outras que existem ainda. Diria Jesus: como guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora da tentação que virá sobre todo mundo para provar os que habitam sobre a terra. Valério Ponte, se inscreve, compartilha, dê o seu like e vamos juntos evangelizar o mundo. Amém.